nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos, meu Deus, ouvir a Tua santa palavra. Fala, meu Deus, fortemente dentro de nós, meu Deus. Abençoa-nos, meu Deus, neste momento. Abençoa-nos, meu Deus, nesta hora. Pai, trazendo, meu Deus, a revelação, trazendo, meu Deus, a instrução, trazendo, meu Deus, a direção, meu Deus, que vai transformar, que vai abençoar e que vai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ajudar esta pessoa. Diga comigo, diga: Senhor, meu Deus, diga: Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero a Tua palavra, fala ao meu coração, Deus, em nome de Cristo. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, tudo bem? Pode sentar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto na nossa igreja. Hoje, quarta-feira da Sagrada Família, e nós estamos aqui nesse mês de junho fazendo aqui o nosso seminário, amém, pessoal? Em nome de Jesus. Claro que os dias oficiais são exatamente no domingo, mas nós estamos no segmento, no estudo da nossa mensagem, que está grandiosa e abençoada dia a dia que passa, amém, pessoal? E o que estamos falando esses dias? Estamos falando do poder do que, igreja? Das palavras. As palavras, elas têm poder? Sim ou não, igreja? Tem ou não tem? Sim ou não? Mais uma pergunta aqui, já é um testezinho, né? Para ver se você guardou. Qual palavra que tem poder na sua vida? Fora a palavra de Deus, que essa tem todo o poder, mas qual palavra que tem poder? A palavra de um terceiro? A palavra de um segundo? Ou a palavra de um primeiro, que é você? Qual a palavra que de fato tem efeito na sua vida? A de um terceiro ou a sua palavra? Qual é a palavra que traz o efeito para a sua vida? Qual que é? A palavra que você diz ou que um terceiro diz? A que você diz. E a que um terceiro diz, ela tem efeito na nossa vida? Sim ou não? Não tem nenhum efeito, pastor. Por quê? Está escrito lá na Bíblia Sagrada, em Mateus, que cada um dará conta da palavra que sai da sua boca. Irmãos, e não vai, vamos dizer assim, haver como uma pessoa despraguejar, uma vez que Deus te abençoou. Lembra daquela nossa tese de Balaão, um profeta que veio ordenado pelo rei Balaque? Ele até queria o ouro, mas ele falou: não posso, porque é impossível você amaldiçoar algo que Deus já o quê? Abençoou. Então nós estamos vindo nessa linha, não é? Nesse entendimento. E hoje eu quero ainda dar sequência, só que nós vamos mudar um pouquinho a nossa linha de entendimento, e vamos falar um pouco hoje de José. Mas antes da gente chegar em José, vamos ver ainda, né, se dentro desse entendimento nosso, se é possível de fato, ou há alguma brecha precedente para que de fato a palavra que é dita por alguém tenha efeito na nossa vida. Para isso a gente vai lá para Jeremias capítulo 29. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Essa palavra de hoje, ela vai quebrar esse entendimento que as pessoas têm. Irmãos, nós não podemos cair no espírito da religiosidade. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, como a Bíblia diz. Os bereanos, eles foram pessoas diferenciadas. Por quê, pastor? Porque os bereanos, eles tinham um costume que fazia bem para eles. E o que os bereanos faziam que os outros povos não faziam? Por exemplo, os tessalonicenses. Os bereanos, eles tinham o costume do que? De examinar o que, a igreja? As escrituras. Irmão, toda pessoa, está escrito lá no livro de Oséias, toda pessoa, o povo de Deus, sofre. Mas quando é que o povo de Deus sofre? Quando é que uma pessoa ela vai sofrer, pastor? Quando ela não conhece a palavra. Por quê? Quando ela não conhece a palavra, ela vai ser levada por qualquer entendimento. E o que mais se vê hoje, irmãos, é pessoas pregando o que elas acham, o que elas pensam, tendo uma interpretação vazia daquilo que está escrito no livro sagrado. E com isso, muitas pessoas ouvindo, tomam aquilo como base da sua vida,
se fundamentam naquilo e acabam não perecendo uma vida inteira. E tem gente que acha que o sofrimento que ela tem, eu não sei se você já ouviu, se conhece alguém que já falou isso, que pensa dessa maneira. Tem gente que acha que o sofrimento que ela tem, que o sofrimento que ela está passando, é uma provação vinda de quem? De Deus. E a questão é, Deus prova alguém? Deus tem necessidade de provar? Porque quando você coloca uma pessoa à prova, você tem um objetivo. Qual é, pastor? Ver se ela consegue ser o que naquela prova? Ser o que, igreja? Aprovada. Vamos lá, eu estou fazendo prova, eu mesmo, estou agora, essa semana toda estou fazendo prova. E o que acontece? Está lá, o professor mandou a prova de tudo que eu estudei com eles esse semestre. Ainda que foi uma aula online, mas nós tivemos aula. Então ela mandou lá, está escrito prova. Ela tem uma intenção com aquilo, me aprovar. Ou então o que? Me reprovar, para ver se eu vou ser aprovado. Então, irmãos, por que Deus não prova ninguém? Porque nós já fomos aprovados por Deus. Quando que eu fui aprovado por Deus, pastor? Quando Ele entregou Jesus para morrer no seu lugar. Naquele momento Ele estava te aprovando como filho dele. Então Deus não tem que ficar colocando ninguém à prova. Deus não tenta ninguém, a Bíblia diz. Deus não prova ninguém. Ah, mas Deus provou Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da história. Você sabe que pela ordem cronológica não vem Gênesis primeiro. Primeiro livro que se tem na ordem cronológica, na Bíblia cronológica, qual é? O livro de quê? De Jó, porque é um dos escritos mais antigos que tem. Jó, segundo outros, foi até mais antes do que Moisés. Olha para você entender que coisa séria. Então, tem pessoas que têm essa interpretação de que Deus está me provando, de que o que eu estou passando é uma prova de Deus, mas eu vou aguentar firme, porque se eu ficar firme nessa prova que Deus colocou para mim, eu vou ter uma recompensa, Deus vai me galardoar, Deus vai me exaltar, e é provação e eu tenho que aceitar, porque homem de Deus, mulher de Deus de verdade, é provado. Tem até uma expressão que é muito comum no meio dos crentes, que eles dizem assim, o crente tem que passar pelo crivo. Quem sabe o que é o crivo aqui? Sabe o que é o crivo? Quem sabe o que é o crivo? Crivo é aquela peneirinha que você usa para poder fazer lá a massa do pão ou qualquer outra coisa, é peneirar. Então tem pessoa que acha que não, porque Deus está me provando, Deus está me peneirando, Deus quer me aprovar. Não, meu irmão, tira isso do teu entendimento, tira isso do teu coração. Sabe por quê? Se você se manter com esse teu entendimento, tudo que vier para a tua vida você vai aceitar. Cada vez que você tiver uma dificuldade, cada vez que você tiver uma luta, você vai ter na sua consciência que aquilo ali é uma coisa de quem? De Deus. E aí você vai acabar se conformando com aquilo. Mas o que Paulo diz lá na carta dele aos Romanos? E não vos... O que está escrito lá? E não vos... Não tem que se conformar, irmão, com as coisas desse mundo. Irmãos, depois da morte de Jesus, a nossa vida ela muda. E muda para quê, pastor? Para uma vida de total, o que, igreja? Abundância. Passamos da desgraça para quê? Para a graça. Passamos da miséria para a prosperidade, a vida abundante. Passamos da doença para a saúde. Quem está aí compreendendo, diga glória a Deus. Mas por que eu aceito isso? Por que isso está dentro do meu entendimento? Por que eu venho aceitando certas coisas na minha vida como prova de Deus? Por causa do falso entendimento. Então, ao olhar bíblico, segundo a palavra de Deus, olha o que está escrito aqui, Jeremias capítulo 29, versículo é o 11. Tem muitas pessoas que não conhecem essa palavra, ou se conhece, não dá tanto crédito a ela. Dá mais crédito àquela mensagem que um dia foi pregada ou dita por alguém que se diz muito entendido da palavra, que diz, olha, Deus está te provando, irmão, Deus te colocou no teste. Ele dá mais crédito nisso, que não tem um embasamento, que não tem uma fonte concreta, do que essa palavra que está escrita acerca do Deus poderoso. E o que o Deus Todo-Poderoso é e o que Ele pensa? Está escrito aí, ó. Porque, vamos ler, igreja, Jeremias 29, 11, o que está escrito aí? Porque eu pensei, o que? Os pensamentos que penso. Ele está falando dele, daquilo que ele pensa. O plano é um pensamento, é ou não é? Sim ou não? Um sonho é um pensamento, é ou não é? Sim ou não, igreja? Eu estou pensando em algo, eu estou sonhando com algo.
Então preste atenção, irmão, que quando Deus está falando de pensamento, Ele está falando dos sonhos que Ele tem para você. Ele está falando de projetos que Ele tem na sua vida. Ele está falando de obras que Ele tem para fazer e cumprir em sua vida, em você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí Deus vai falar aqui, ó, em Jeremias capítulo 29, 11, o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de quem? De vós. E quais são esses pensamentos? Aí agora Deus, ele tem toda a liberdade, então vamos dizer, de dizer qual é o pensamento dele. Deus, ele tem necessidade de mentir para alguém? Deus tem necessidade disso? Sim ou não? Não. Deus tem necessidade de encobrir algo de alguém? Não, irmãos, está tudo isso descartado, porque a Bíblia diz que não há nada oculto. Deus não oculta nada de ninguém. Deus revela os seus planos para os seus amigos. Não, pastor, sim. Ele falou: poderia eu ocultar isso do meu amigo Abraão quando ele quis lançar fogo em Sodoma? Ele não deixou aquilo em segredo. Isso é a prova de que Deus, ele não vai guardar segredo, de que Deus não vai guardar nada. Deus não vai vir com meio termo para você. Deus não vai ser como o homem é, porque o homem vem e fala para você: então, se você fizer isso, eu te dou isso. E você vai lá, faz tal, e quando chega a hora de pagar, ele fala: mas tem uma condição. Eu não falei que te daria isso só em 2000 e tralalá. Você me enganou, não é? Deus não é como Labão. Quem está entendendo, diga amém. Deus esclarece, Ele está dizendo que os pensamentos que Ele tem para mim, para você, são esses, ó. Diz o Senhor: pensamentos de que, igreja? De paz. E se tiver um problema, e se tiver uma situação, Deus mostra. Deus não tem esse problema, irmão, de ocultar nada com ninguém. Quando Ele levou Moisés lá naquele monte, Ele falou: Moisés, olha tudo que tem aí, ó. E aí o Moisés olhou e falou: toda essa terra, Moisés, é a terra prometida, eu vou entregar para o meu povo. E o Moisés deve ter ficado alegre, feliz, só que Deus falou: só que tem um porém, Moisés. Hoje você não desce lá, nessa terra você não entra. Porque, Moisés, aconteceu algo lá naquelas terras onde você feriu a rocha, e por causa daquela situação, por causa daquele momento, você não vai poder então entrar nessa terra, você vai se despedir aqui. Deus ocultou alguma coisa de Moisés? Não, Ele falou, ficou bem claro. O que o senhor quer dizer, pastor? Que Deus, preste atenção nisso que eu estou dizendo, Deus, Ele não planeja algo e esconde de você a parte pior desse plano. Até porque no plano de Deus não tem parte pior. Quem está entendendo, diga amém. Por que nós estamos falando sobre isso, pastor? Para tirar esse entendimento de que as pessoas estão levando para si que o que elas estão passando é plano de Deus, de que o sofrimento é Deus que coloca, de que o que ela está enfrentando é Deus que colocou na vida dela e não tem nada a ver. O nosso entendimento tem vindo nesse sentido, que se eu estou sofrendo, o único responsável de eu estar sofrendo, quem é? Sou eu mesmo. Não é nem a minha sogra, não é nem o meu primo, nem o meu amigo, nem o meu patrão, nem o meu funcionário. Não tem ninguém, irmãos, que me impeça de ser abençoado, a não ser eu mesmo, com as minhas palavras e o meu comportamento inadequado. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Então aí nós vamos voltar àquilo que nós já havíamos falado esses dias. Vamos lá para Jó, capítulo 11, versículo 2. Jó, tradução NTLH agora, por favor, tá? Jó, capítulo 11, versículo 2. Eu já li isso aqui com você, mas eu tenho que reler para poder chegar na parte nova da mensagem aqui. Jó, capítulo 11, versículo 2. Eu estava conversando com uma pessoa, e aí o que acontece? Essa conversa, ela foi mais ou menos nesse sentido. A gente falava desse texto, dessa mensagem, e eu falava com ele: olha, o Jó, porque nós estamos entendendo, estudando que o sofrimento de Jó durou quanto tempo? Quem lembra? 9 meses. Mas, em suposição, era para ter durado 9 meses? Não. E por que durou? Aí que está. Não há uma interpretação clara a isso. Não está escrito na Bíblia que era o plano de Deus Jó sofrer 9 meses. Como também não está escrito na Bíblia claramente que era para o Jó sofrer uma semana. Mas entendemos com todas as bases que temos na Bíblia que o Jó, ele não cooperou para que Deus pudesse o livrar daquela situação. Ele não cooperou para que Deus pudesse o abençoar. Lembra de Daniel? Quando Daniel foi lançado na cova, o rei chegou desesperado no outro dia e falou assim: ó Daniel, que Deus possa ter te ajudado. E ele gritou lá de dentro: sim, ó rei, Deus me livrou.
porque não encontrou pecado em mim, nem contra ti e nem contra ele. Pode ler lá. Deus não encontrou pecado no Daniel, nem contra os homens e nem contra o próprio Deus. Porque às vezes nós não pecamos contra os homens, mas nós pecamos contra quem? Contra Deus, irmãos. Pecamos com as nossas palavras. E o Jó, a Bíblia diz lá no capítulo 2, que o Jó não pecou com lábios, pastor, sim, até o capítulo 2, mas lê o capítulo 3 para frente, para você ver. O Jó, ele murmura. O Jó, ele vai amaldiçoar o dia que nasce. O Jó vai trazer trevas para a vida dele, e ele vai passar uma parte da vida dele sofrendo e murmurando. Reparem na história inteira do livro de Jó, que somente no capítulo 42 é que Deus vai mudar o cativeiro de Jó e vai restituí-lo, vai dar a Jó 2 vezes mais do que ele já tinha. Mas repare que do capítulo 3 até o capítulo 42 do livro é só murmuração, é só questionamento, é só o Jó falando disso, o Jó falando daquilo, e no final o Jó ainda fala: eu falei daquilo que não entendia. Então tem gente que não entende nada e vai falando pelos cotovelos, ou não sabe nada e vai fazendo tudo errado, e vai pagar um preço pelo que fez, pelo que falou. E foi o caso de Jó, e ele pagou o preço. Agora por quê? Por falta de aviso? Não, porque o amigo de Jó, numa conversa séria que teve com ele, disse isso para ele. Olha o que diz aí, ó, Jó capítulo 11, versículo 2. Vamos ler, todo mundo que está aqui comigo? Vamos lá, ó. Será que todo esse palavrório, o que é isso? Essa multidão de palavras? Pastor, estou lendo aqui na minha Bíblia, está diferente. É porque você está numa tradução normal e eu estou na tradução NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, está aí na tela aí, ó. Então olha o que o amigo de Jó falou para ele: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Em outras palavras, o amigo de Jó está falando para ele: Jó, você acha que tudo isso que você está falando, essas besteiradas todas, tudo isso que você está dizendo aí, essas murmurações, esses teus questionamentos, essas tuas indagações, essa questão de você estar dizendo maldito o dia que eu nasci, que vem a treva sobre ele, que Deus nunca mais se lembre desse dia, você acha que isso aí vai ficar sem resposta? Não vai não, Jó. E o mal, Jó, um dos amigos de Jó falou para ele: o mal, Jó, não brota da onde? Do chão não. Para um mal acontecer na vida de uma pessoa, ela tem que fazer com que ele aconteça, ela tem que condicioná-lo. E eu tenho explicado para vocês, nós temos estudado o seguinte, que no mundo espiritual, irmãos, tanto a parte da luz como a parte das trevas, para elas agirem na nossa vida, eles só precisam de uma coisa: que a palavra saia da onde? Que a palavra saia da onde? Dos nossos lábios. Então vamos agora para a parte nova desse estudo. Quando eu não tenho o que falar, o que eu tenho que fazer? O que o Salomão diz? Vamos ler? Eclesiastes, abre a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo Eclesiastes, acabei não marcando aqui, mas o pastor José, minha enciclopédia, está lendo do lado, já vai me ajudar. É Eclesiastes 9, pastor José, diz que a palavra do sábio é o silêncio. Vamos lá, pastor José já está ali consultando, deixa eu anotar lá em cima as outras anotações. Estou com uma série de anotação aqui, tem muita coisa. Deixa eu ver aqui. Vai lá, pastor José já está me ajudando. Eclesiastes, deixa eu ver o capítulo 9 e 17. Vamos ler então Eclesiastes capítulo 9, versículo 17. O que está escrito lá em Eclesiastes 9, 17? Tradução normal mesmo. Olha lá, o que está escrito lá? Vamos ler, igreja? Olha aí. Então nosso entendimento hoje é esse: quando você não tem o que falar, o que você tem que fazer? Qual é a lição de hoje? Quando você não tem o que falar, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ficar em silêncio. A mesma coisa é, preste atenção, quando você não sabe o que fazer, o que você tem que fazer? Esperar em quem? Eu não sei o que fazer, eu vou ficar aqui. Mas parado nada acontece, pastor. É bom, pelo menos se eu fizer, eu não corro risco de errar. Tem hora, irmão, que se você não sabe fazer, espera. O Saul errou por isso. Deu a hora e não sabia o que fazer, ele se precipitou, sacrificou. Veio a repreensão, veio a palavra de Deus pela boca de Samuel: hoje mesmo Deus teria confirmado o teu reino, Saul, para sempre. Mas você, Saul, se apressou, você se precipitou. Então, irmão, tem pessoa que se precipita com palavras e com atitudes. Nós estamos estudando mais as palavras, a questão das palavras. Atitudes serão para frente.
nos próximos entendimentos. Mas olha aqui, ó, quando você não tem o que falar, o que você tem que fazer? Usa a sabedoria, seja sábio. E o que é a sabedoria, pastor? Está escrito em Eclesiastes 9,17. Lê para mim aí o que está dizendo? As palavras de quem? Os sábios devem o quê? Em silêncio. O que, igreja? Ser ouvidas. Então está claro, a palavra do sábio aqui qual que é? É o que? Silêncio. Jó não sabia o que falar, falou besteira. Por não saber o que falar, você está trazendo sofrimento para a sua vida. Mas você só não sabe o que falar, irmão, quando você não se achega a Deus. É uma questão importante do nosso estudo. O próprio Paulo, estudamos isso na matéria passada, quando ele estava no naufrágio, ele ficou sem saber o que estava acontecendo. Mas ele não foi falar com ninguém. Ele tinha dúvidas: será que eu vou morrer? A esperança de vida tinha ido embora, até do próprio Paulo. Mas ele não chegou lá para o dono do navio, ou para o capitão, ou para alguém e começou a falar besteira. Deus me colocou numa enrascada. Tudo isso está acontecendo comigo, sabe por quê? Porque eu sirvo a Deus. Não. Quando ele não tinha o que falar, quando ele não sabia o que fazer, ele foi lá orar a Deus. E aí na hora da oração, a Bíblia diz que o anjo apareceu para Paulo e falou para ele o que iria acontecer. Ou seja, aquilo ali se chama direcionamento. Irmão, se você não sabe o que falar ou não sabe o que fazer, vá até Deus. Porque Deus vai dirigir tanto os seus lábios, como também o que? As suas mãos. Voltando ao entendimento de que Deus não quer o seu sofrimento, de que Deus não quer você pagando preço, abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 5. Agora na tradução NTLH de novo. Olha só para você entender. Então aqui eu estou te dando várias passagens da Bíblia para você entender que o que você está sofrendo, o que você está passando, o que você está enfrentando aí, não vem de Deus. E se não vem de Deus, meu irmão, você tem que lutar contra. Você tem que mandar embora da sua vida, você tem que se levantar contra, não aceitar. E como, pastor? Com o poder, repreendendo, amarrando, expulsando, não permitindo. E o que diz em Josué, capítulo 1, versículo 5? Qual é a vontade de Deus para você? O que Deus preparou para você hoje? Diga glória a Deus. E o que está escrito aí então? Vamos ver o que Deus tem para mim. Vamos descobrir o segredo. Vamos ver qual é o plano de Deus para a minha vida. O plano é esse, ó. O que está escrito aí, ó? Josué 1,5. Você nunca será o quê? Diga glória a Deus. Por Deus, meu irmão, você nunca vai ser derrotado. Diga amém, Jesus. Por Deus, meu irmão, você nunca vai estar, meu irmão, em uma situação adversa, complicada. Quer dizer, Deus não te tenta. O pensamento de Deus é esse, só de vitória para a sua vida. Diga glória a Deus. Então por que todo esse sofrimento, pastor? Por que toda essa situação? Repito, será que o culpado de tudo isso não tem sido você? Talvez com as palavras que são contínuas dos teus lábios, palavras inúteis, palavras que não servem para nada, para nenhum tipo de edificação, a não ser destruição. Ou talvez não com palavras, mas com gestos, com atitudes, com ações. Você tem que cooperar para que o inimigo possa te vencer. Então o plano de Deus, para aquele que Ele chama, é esse, ó. A pessoa nunca ser o que, igreja? Derrotada. E olha o que Deus falou, ó. Eu estarei com você como estive com quem? Todos os dias da tua vida. Em todo tempo eu vou ser com você. Agora tem um porém. Qual é o tempo que Deus não pode ser comigo? Quando eu sou teimoso, quando eu decido fazer as coisas por mim mesmo, quando eu decido, irmão, me separar porque eu penso de um jeito, porque eu acho que é assim. Nessa hora, Deus não vai ser comigo. Nessa hora, Deus não vai poder me proteger. Por quê? Porque eu fui autônomo. Nessa hora que eu decidi, que eu fiz o que Ele não mandou, aí eu já não estou mais com o apoio dEle. Aí agora eu estou com quem? Estou sozinho. E sozinho, irmão, eu sou vulnerável, sozinho eu sou fraco. Sozinho eu não posso nada. Lembra do que Jesus disse? Sem mim, o que Ele disse? Nada podeis fazer. Pronto, chegamos numa
uma parte importante da mensagem agora. Vamos falar de José. Vamos ler de novo o que Deus falou com José acerca do sonho que ele tinha para ele. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Quem está conseguindo entender? Diga amém. Glória a Deus. Espero que você esteja compreendendo que Deus não tem plano de fazer você sofrer. E aí, como eu estava dizendo para vocês, que eu conversava com um amigo acerca de Jó, e ele falava: não, mas nós temos que ver que o Jó passou pelo que passou, porque Deus o que? Permitiu. Mas como eu já disse, Deus permitiu que o inimigo fosse tocar em Jó, mas Deus não determinou qual seria o tempo do sofrimento de Jó. Se 7 meses, se 9 meses, se 7 dias, se um dia. E o que eu quero que você entenda, que está lá evidenciado no livro de Jó, é uma coisa só: que para Deus poder mudar o cativeiro de Jó, Jó teve que orar. Jó teve que usar o que, igreja? Os lábios. E por isso entende-se que o Jó sofreu por um longo tempo, porque demorou para falar o que era necessário. Usou o tempo para falar besteira, por isso sofreu. Então, se o Jó não tivesse abrido a boca para falar besteira, talvez não teria sofrido tanto. Compreende-se dessa maneira? Sim ou não? Ah, e esse amigo falou para mim: não, mas é o plano de Deus, nós temos que olhar, isso aí não tem uma base, tudo bem. Então vamos agora para Gênesis. Vamos para um caso semelhante. José, um jovem, um menino, é tomado do seu pai, vendido como escravo para os ismaelitas, levado para o império, que é o império do Egito, é colocado lá como escravo de Faraó, chega lá sem identidade, sem nome, sem moral, sem nada, sujeito à morte, sujeito à falência, sujeito a uma vida de escravidão perpétua. Era tudo isso que estava, vamos dizer assim, pelo natural a dispor de José. Mas o José vai vencer. Vocês conhecem a história. Ele sai do poço para o trono. Ele se torna lá de escravo o quê? Um governador. Mas até chegar nesse ponto, José pagou um preço alto. E eu vou perguntar aos senhores: José pagou todo esse preço porque fazia parte do plano de Deus? Eu vou ser sincero para você: se para mim ter que entrar numa bênção, eu tenho que pagar todo esse preço, eu não quero. Que isso, pastor? É verdade. Sabe por quê, irmão? Porque conhecendo a Deus, eu entendo que Deus não vai querer que eu sofra para poder ter algo. O que significa graça? Alguém já estudou sobre o sentido dessa palavra? Graça, favor e merecido. Quer dizer, mesmo sem merecer, Deus me abençoa. Então nós não fomos abençoados pela graça? Sim ou não? Então, irmão, o único preço que uma pessoa tem que pagar é o único: é de aceitar Jesus na vida dela, que é deixar a velha vida e aceitar a nova vida. Depois disso, as coisas vão acontecer naturalmente, porque a vida com Jesus é uma vida de total, que é a igreja, abundância. E tudo isso nós temos porque merecemos? Não, porque somos agraciados por Deus. Diga amém. Então, se não estava no plano de Deus o sofrimento, por que José sofreu? Mais uma vez vou repetir: porque José também foi um dos que abriu a boca para falar o que não devia. E o que ele falou? Ele murmurou? Não, ele se precipitou contando o sonho que ele teve para quem? Para os irmãos e para o próprio pai. Então quer dizer que não era para contar, pastor? Tem coisa que é segredo, irmão, entre você e Deus. Você tem que aprender isso na sua vida, que tem coisa que só fica entre você e quem? E Deus. Tem coisa que eu não tenho que falar nem para a mulher que dorme comigo. Que é isso, pastor? É verdade. Por quê? Existe tempo para todas. Na hora certa ela vai saber. Na hora certa ele vai saber. Eu não posso me precipitar. Eu não posso falar antes do tempo. E se for para todo mundo saber, Deus vai
você vai ficar grávida. O Espírito Santo vai vir sobre você, você vai engravidar. Já tinha acontecido uma outra vez na história uma mulher engravidar sem ter tido um contato sexual com homem? Não existia isso, que não existe até hoje. Tem que haver, a não ser que tenha lá o de proveta, né, que fala que a inseminação hoje já tem. Mas de um jeito ou de outro vai estar rompendo ali, vai estar. Você está entendendo, sim ou não? E ela não teve contato físico com nenhum. E ela creu, só que ela era dada como noiva de um homem. Como é que ia ficar a honra? Como é que ia ficar a reputação dela? E tem mais, ela poderia ser morta. Por isso, o homem tinha que aceitar e casar com ela. Mas aí já era uma responsabilidade de quem convencer aquele homem? José? De Deus. Quem foi falar com ele? Foi a Maria? Ela contou para ele: olha, eu estou grávida. Não, o anjo chegou lá e convenceu. Ela chegou e falou: ó, está acontecendo isso, e o anjo convenceu. O anjo fez a parte dele. O que isso quer dizer, pastor? Que o anjo de Deus, ou o próprio Deus, iria mostrar para o Jacó, ou para os irmãos de José, não é certa. No momento exato ele ia fazer a obra. Mas quando Deus fala com José, o que eu quero que você entenda? Que Deus não vai mostrar para ele nenhum tipo de sofrimento, porque não tinha isso no plano de Deus. Não tem, meu irmão, sofrimento no plano que Deus tem para você. Esse plano que Deus te deu de casar, de ter uma família, nesse plano não tem sofrimento, não tem separação. Deus não casou você para se separar depois de 2, 3 anos de casado, depois de 10 anos, depois de 20 anos de casado, agora eu vou separar. Pastor, por quê? É plano de Deus, né? Não é plano de Deus. Não é plano de Deus que nada se destrua. O que Ele dá para você é perfeito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas olha aqui, por que nós perdemos? Porque nós erramos, ou com palavras ou com atitudes. Olha o versículo, vamos ler do versículo 1 de Gênesis 37, tradução normal, diz assim, ó: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai, e Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-se e não podiam falar com ele como? Pacificamente. O que isso quer dizer, pastor? Que os irmãos de José, todos já tinham no coração algo contra ele. Às vezes você olha para a pessoa e não acredita, mas a pessoa às vezes tem algo no coração contra você. Ou inveja, às vezes ela não vai com o teu jeito, às vezes ela não vai com a sua pessoa, e aí você não consegue ver isso. E o José não via isso nos irmãos, mas eles tinham algo já no coração contra o José. Aí no versículo 5 a Bíblia diz agora o sonho que José teve: e sonhou também José um sonho, que contou aqui a igreja a seus irmãos. Irmão, já era sonho, não era para falar para ninguém. E se tivesse alguém que de jeito nenhum pudesse saber do sonho, era quem? Quem tinha algo no coração contra ele. E eram os irmãos, e o José vai e conta exatamente para essas pessoas o seu sonho. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro que? Sonho. E contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai
e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti e em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio aonde? No seu coração. Mas não ficou claro para o Jacó. Mas irmãos, para aí, esse é o sonho de José. Daí para frente você vai ler na história que os irmãos dele planejaram destruir o José, matar ele. E aí venderam ele, e você já sabe da história, até que ele foi parar como escravo lá no Egito. Mas até aqui está importante. O que eu quero que você veja? Você leu o sonho aí comigo? Sim ou não? Você leu em alguma parte desse sonho Deus falando que ele ia ser escravo? Deus falando que ele ia perecer? Ah, mas se Deus contasse isso para o José, pastor, ele não ia querer. Deus não tem essa natureza. Sabe por que Deus não tem essa natureza? Porque Deus não mente. E omissão é mentira, irmão. Quem omite é mentiroso. E Deus não mente. Quem mente é quem? É o diabo. O diabo que omite de você. Te oferece um monte de coisa, mostra isso, mostra aquilo, te mostra lá uma riqueza sem fim, mas não te fala para onde você vai quando tudo aquilo passar. O diabo é mentiroso, mas Deus não. E tem mais, um argumento bíblico para você entender que Deus não mente. Quando ele enviou Jesus, ele falou para Jesus: você vai reinar na terra, você vai ser rei dos reis. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo dela, diante do teu nome. Só ir lá, Jesus. Foi isso que ele falou? Não, ele falou: você vai padecer, você vai sofrer, você vai morrer crucificado, vai ressuscitar no terceiro dia. Tem mais, você vai para o inferno. Ele mentiu para Jesus? Ele não contou todo o plano? Por que Deus não está falando aqui para o José que ele ia ser escravo? Por que Deus não está falando para o José que ele ia comer o pão que o diabo amassou com o rabo no Egito? Porque não estava isso no plano. E por que isso veio acontecer, pastor? Vou repetir. Porque o José abriu o que, igreja? A boca para falar demais. Se ele não entendia nada do que estava acontecendo, aqueles sonhos, que ele ficasse em silêncio. Na hora certa, ele ia ter interpretação perfeita de tudo. Até porque, quem foi que interpretou o sonho de Faraó? Das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras? Quem foi? No futuro, José se tornou um intérprete de sonho. Irmão, o que o senhor quer dizer com tudo isso, pastor? Deixa Deus fazer a obra. Não fica falando da sua vida para um e para outro. Porque às vezes o preço que você está pagando, o desemprego hoje, é porque você falou demais. Eu estava vendo uma pessoa que eu gosto demais. E o que acontece? Eu estava só observando essa pessoa. E veio uma outra pessoa para fazer um serviço para ela. E no que a pessoa está oferecendo o serviço, ela está ali trabalhando. Você está entendendo? Sim ou não? Ela não tem que querer saber da sua vida. E você não é obrigado a falar da sua vida para ela. Mas essa pessoa que eu gosto demais, ela acho que se empolgou em algum momento lá e começou. Porque eu levanto tal hora da manhã, eu faço isso, eu faço aquilo. Quer dizer, ela contou a vida dela inteirinha para a pessoa. É certo você falar da sua vida para os outros? Sim ou não? Não. Mas tem gente que está pensando em comprar um terreno e já fala para o primo, fala para o amigo, fala para o vizinho, fala para a tia, fala para a sogra, fala para o cachorro, coloca anúncio no jornal. E vai contando tudo que pensa, tudo que sonha, tudo que tem de plano das pessoas. Por que os sonhos é frustrado? Porque você contou para uma pessoa que não devia, Deus não mandou. Tem gente que vai fazendo o que Deus não manda fazer. Vai tomando briga de um, vai tomando briga de outro, assume responsabilidade desse, assume responsabilidade daquele. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Se sofremos, irmãos, é por uma única razão. Ou porque falamos demais, ou porque nos precipitamos demais com as nossas mãos. Quem entende, diga graças a Deus. No domingo nós vamos estudar mais sobre esse tema. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que muitas coisas precisam ser acertadas. Por quê, pastor? Porque senão vão passar anos e anos da sua vida e você frequentando às vezes a igreja e não vivendo nenhum dos sonhos, dos planos que Deus tem. E já é hora, irmãos, de nós despertarmos para a verdade. Diga glória a Deus. Amém? Nós vamos orar agora. Eu quero que, se você tem na sua vida algo perdido, algo que foi tomado,
algo desse tipo que eu falei a você, eu quero que você abra o seu coração e fale com Deus. Por quê, pastor? Porque nós estamos nessa semana fazendo essa oração. Para quê, pastor? Para recomeçar. Tem gente que precisa recomeçar. Você sabe que você perdeu chance, você sabe que teve prejuízo, você sabe que teve isso, que teve aquilo, mas hoje em dia, esse é o tempo de recomeçar. Diga glória a Deus. Eu errei, pastor, errou, já foi. Estou dizendo que você não pode errar mais, mas se errou, é clamar pela misericórdia agora e acertar as coisas daqui para frente. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Mas antes da gente orar, deixa eu perguntar, quem aqui está fazendo o propósito da campanha de quebrar o coração? Quem está fazendo? Pastor, eu estou fazendo. Então já pega o coração na mão em nome de Jesus. Pastor, eu não estou fazendo não, mas eu quero quebrar o coração hoje. Então vai lá, levanta a mão, chama o obreiro, pega esse coração de gesso, nós vamos quebrar em nome de Jesus. Eu vou representar aqui muitas pessoas, inclusive a pessoa que está me assistindo pelo vídeo agora. Eu vou orar, porque quebrando esse coração de gesso, vai ser aqui o simples de quebrar o coração daquela pessoa que você representa da sua família, que tem uma maldade, que tem uma má intenção, ou que está com o coração endurecido. Mais alguém em nome de Jesus? Pega para a gente fazer o propósito em nome de Jesus. Pastor, eu estou mandando currículo e não vai. Tem uma empresa que eu tenho pretensão, já fiz uma entrevista, já fiz outra. Pega o coração agora, faz a oração, quebra, porque às vezes é o coração duro daquela pessoa, tem um mal ali dentro, está atrapalhando ela te abençoar. Vamos fazer o propósito juntos, amém? Em nome de Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Isso, para Deus poder abençoar a nossa vida. Eu quero já orar com você sério aqui, na sequência abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos agora e pense naquilo que você quer receber de Deus. Eu quero que você chegue diante do Senhor agora, com o seu coração aberto, e fale com Ele: meu Deus, eu preciso de Ti, Pai. É a Tua palavra, e o Senhor é Deus fiel que não falha, o Senhor é Deus fiel que não muda. E tem pessoa, meu Deus, que está orando comigo aqui na igreja agora, mas tem pessoa que está acompanhando através desse vídeo, através, meu Deus, desta programação. E eu creio, meu Deus, que essa palavra falou forte com essa pessoa, e essa pessoa talvez na vida se precipitou com palavras, com atitudes. Ela tem tido essa falha, esse defeito de contar tudo da vida dela para outros. E meu Deus, e de forma antecipada, sem ser do tempo do Senhor, como José, Pai, que falou, meu Deus, de maneira precipitada. Sonho é uma coisa particular, Deus. Se fosse para ser revelado ao pai ou aos irmãos, o próprio Deus faria isso. Não foi o Senhor que convenceu o José, marido de Maria, de que ela estaria grávida do Espírito Santo? Quando é necessário falar com alguém, o Senhor mesmo faz isso. O Senhor não oculta o seu plano de ninguém, Deus. E o diabo, meu Deus, ele tem feito com que muitas pessoas viessem a aceitar, com que muitas pessoas viessem, meu Deus, a entender que o que estão passando é uma aprovação, é uma obra do Senhor. E isso, meu Deus, é um engano da parte do inimigo. O diabo tem se aproveitado desse falso entendimento das pessoas.